A parte de tecnologia quântica, que é um arsenal terapêutico bem interessante, comporta mais de 50 tipos de aparelhos, né, desenvolvidos, como a gente falou aqui um pouquinho antes da 1950, né, com o voo. Só que o nosso querido Allan Kardec já falava disso no livro Gênesis. Ele já falava nessa tecnologia, né, com alteração molecular, né, e como acontece o processo de cura ou o processo de mediação, né? Bem interessante. Bem, a gente vai falar aqui de algumas tecnologias, não dá para falar de 50 tecnologias num tempo curto. Vamos falar de 3 tecnologias básicas. Esse é o aparelho de biorressonância, o Hidrovitalis, que é um detox iônico, justamente para mudar essa questão do terreno biológico, do estresse oxidativo, para que a gente consiga uma resposta melhor nos pacientes com acupuntura, né, com nossas poderosas técnicas da MTC, né, fitoterapia, dietética, etc., os exercícios chineses, o shiatsu, enfim, tudo que vocês já fazem. Então eu queria apresentar para vocês, compartilhar e continuar co-criando essa realidade. Estamos todos aqui inseridos nessa co-criação. Vocês estão aqui porque vocês criaram essa realidade, então não estariam, seja a nível consciente ou inconsciente, vocês criaram isso aqui. E vamos fazer a parte de diagnóstico. O Dr. Max está aqui para me ajudar com a parte de... ele vai mexer ali, a gente vai chamar alguém, porque é algo muito impressionante. E eu acho que vocês precisam ter essa possibilidade terapêutica também nas mãos, pelo menos um pouco desse conhecimento, para que vocês possam, talvez isso ou não, a gente está falando de medicina do futuro no presente, que já acontece. A gente vai falar de 3 tecnologias, como eu falei antes, no NLS 9D, que é um aparelho de biorressonância, que a gente vai fazer aqui o diagnóstico. Eu não vou falar de diagnóstico não, tá? Porque diagnóstico não é bom a gente usar essa palavra, ok? A gente fala de uma análise quântica, ok? É melhor a gente falar dessa forma, tá? Uma análise quântica. Hidrovitalis, que é um detox iônico, que é muito interessante, um bombardeio de íons para a gente fazer um detox, né, através dos pés. Os pés têm mais de 2.000 poros. É um ambiente interessante para a gente fazer essa troca iônica, de onde ele aparece metais pesados, agrotóxicos, etc. Né, a gente vai mostrar aqui. E o Zapper é impressionante. Vocês já ouviram falar no antibiótico eletrônico? Alguém já ouviu falar? Pois é, isso é muito antigo, né? Doutora Rhoda Clark, uma canadense, muito interessante, que a gente pode substituir o antibiótico por um aparelhinho simples que emite uma frequência de 30 kHz e quebra o citoplasma do vírus. Tem N pesquisas na internet, vocês têm acesso a muitas pesquisas, né, de clínicas e hospitais, com a doutora Rhoda Clark, que fez um trabalho imenso, muito importante, em relação à quebra do citoplasma em tratamento de vírus, de HIV, tratamentos de câncer, etc., com tecnologia. Né? Vou falar um pouquinho mais adiante. Então, o que é biorressonância? Como que ela age? Né? Ela detecta frequências eletromagnéticas dos órgãos e sistemas do organismo. Cada órgão possui uma frequência eletromagnética. Tudo energia, né, gente? Essa cadeira aqui, o ventilador, tudo energia. Né? Então, cada um possui uma frequência eletromagnética. Quando a frequência está correta, o órgão está em equilíbrio, né, exercendo perfeitamente as suas funções. Mas quando essa frequência eletromagnética está alterada, o órgão encontra-se em desequilíbrio, entrando num estado patológico. Né? A gente está o tempo todo recebendo radiações, né, eletromagnéticas. Um paciente perguntou assim, mas eu posso desligar o Wi-Fi de casa? Você já viu o seu celular, a quantidade de redes, quando você desliga que você está recebendo? Ele está recebendo muita radiação eletromagnética. Né? A gente sai na rua, gás carbônico, as mulheres quando pintam o cabelo estão recebendo chumbo, né? O batom tem muito chumbo também. A panela, né? A panela, alumínio, etc. A gente tem muitas contaminações diversas. A gente observa quando aparece aqui, tem alguns metais pesados que são mais comuns, mercúrio, né? Chumbo, etc. E a questão dos alimentos inflamatórios, né? Ácidos oxidativos, né? Que a gente tem que tomar mais cuidado hoje em dia. Às vezes a gente faz uma alimentação orgânica, porém o solo, né? O solo freático está contaminado, né? Tem uma regrinha que a gente usa muito, que os nutricionistas passam para a gente, que é o iodo 2%. Já ouviram falar nisso? Iodo 2%, 5 ml em 1 litro de água, para vocês colocarem os vegetais,
as verduras, as folhas, deixarem uma hora tapado ali. Ou usarem substâncias queladoras, né? Para que puxem o agrotóxico, né? A gente tem algumas substâncias que são queladoras, né? Inclusive um tempero que é o... Oh, meu Deus, coentro, isso aí. Uma substância queladora também. Lembra de uma substância queladora? Falhou aqui agora. Eu estou falando aqui, tem uma galera aqui da saúde quântica aqui comigo, da nossa pós-graduação, né? Duas substâncias queladoras bacanas aqui que me falhou agora, aqui. Deixa eu voltar daqui a pouco. Bem, qual é o nosso objetivo? Detectar e prevenir desequilíbrios muitas vezes que não aparecem em exames complementares, mais comuns como os laboratoriais e ultrassonografia. Gente, o índice de acerto desses aparelhos de biorressonância são 97%. Vocês têm noção da margem de erro de uma ultrassonografia, de uma ressonância magnética? Alguém tem noção? Não? Mais de 50%. Vocês sabiam disso? Então é bom saber. Só dá uma estudada aí, né? Vocês vão ver essas informações em relação ao índice de acerto de alguns exames comumente. Então, o que acontece? O que acontece é que o que aparece ali, muitas vezes não aparece no exame convencional. Como agora, recentemente, um paciente que apareceu um tipo de parasitose, e aí a gente fez a correção. Não é possível, fez uma colonoscopia, agora não apareceu nada, como é que pode isso? Sabe? Depois, uma semana depois, estava no banheiro lá, fazendo os germezinhos pequenininhos já, volta aparecendo nas fezes. Então, é bem interessante isso. Agora, tem algumas substâncias frequenciais que a gente usa, né? O quelanthus, né? Quelanthus, maravilhoso, quelanthus, na medicina frequencial, né? Com a fisioquântica. Claudinha, muito obrigado pela presença aí, vai ajudar aí a gente a conhecer, né? Conhecer mais sobre esses frequenciais, tá? Da medicina quântica. Então, a escala de evolução detectada é energética, funcional e lesional. Você já ouviu falar na eletrocultura de voo? Só a professora Kátia, né? Aí a gente... Enfim, o médico alemão, em 1950, desenvolveu uma técnica para monitorar eletronicamente as mudanças de energia no corpo, os pontos de acupuntura. Sabiam disso? Naquela época já estava se falando em biorressonância. Em 1950, né? Dr. Vohl, médico alemão. E essa técnica também é chamada de eletroacupuntura de voo. É algo bem interessante, né? Que a gente, na época, a gente teve algumas informações, começamos a mexer um pouquinho, depois foi meio abafado, mas hoje volta com uma energia muito forte, né? Essa questão das conexões. E o NLS 9D, essa técnica de biorressonância, trabalha em cima dos pontos de acupuntura, de onde as medições e interferências de informações, né? Porque quando você trabalha com uma frequência, quando você está induzindo uma frequência, você está induzindo uma informação. A gente trabalha com informação, né? Como são os frequenciais, né? E como são as tecnologias, né? A gente trabalha com informação. É um processo de transferência de energia de um sistema que oscila em uma frequência própria para outro que oscila na mesma frequência. Aqui a doutora Rhoda Clark, uma naturopata, e ela desenvolveu uma tecnologia muito interessante, né? Do Zapper. Tem um aparelhinho muito simples, que é chamado de antibiótico eletrônico. Aqui, ó. Depois de anos de pesquisa, né? Ela descobriu que quando você emite uma frequência de 50 kHz, você quebra o citoplasma, o vírus da bactéria. Isso foi usado durante anos, né? Nos Estados Unidos, no Canadá, ela já faleceu. Mas o trabalho dela continua se repercutindo. No último congresso de neurociência que aconteceu no Rio Centro, não sei se você se lembra desse congresso, né? A doutora Rhoda Clark foi muito citada no congresso, né? É muito interessante isso, um aparelho tão simples, conseguindo essa capacidade de neutralizar. E recentemente um paciente HIV, e isso nos exames, né? Apareceu com exames já zerado. Isso no trabalho da Rhoda Clark é super comum, não tem nada de impressionante nisso. Então quem tem interesse, mais uma tecnologia aí, que é o Zapper, né? Esse aparelhinho, ó, você botar Zapper,
é uma das tecnologias quânticas também, de emissão de frequência. Tá? Outra coisa interessante também do detox, para a gente melhorar o terreno biológico, para aceitar melhor os estímulos, né, seja das terapias dos quais nós vamos trabalhar, um dos é o hidrovitários, né? São padrões quânticos, que associados e aliados à terapia Rabo, né? A gente consegue, então, estimular o organismo à liberação e interação de vários metais pesados e agrotóxicos, né, através também do sistema linfático. É muito interessante as colorações que aparecem na água, que determinam, então, níveis de intoxicação do fígado, dos rins, do sistema linfático, e que tipo de metal pesado está presente ali. Alguém já fez um detox iônico? Não? Então vamos pensar nisso, né? Vamos pensar em melhorar aí o terreno biológico, né? O nível de intoxicação está muito alto, né? A gente está cada vez mais assustado, né? Porque, você vê, o Brasil é o primeiro país do mundo em intoxicação, né? Nós temos leis, mas infelizmente nós somos recordistas das leis não respeitadas no nível de intoxicação dos alimentos. Então é muito importante a gente começar a prestar atenção em relação ao nível de intoxicação dos alimentos, porque a gente não está vendo nada, né? Tão bonitinho ali, você espreme, possivelmente, se desse para ver, né? O nível de intoxicação é altíssimo. Tá? Então a gente tem vários caminhos para utilizar, temos maneiras mais simples, que são os frequenciais, medicamentos frequenciais, né? Onde você tem uma substância ali e tem uma frequência, ou um pool, uma quantidade de frequências que dão informação. A medicina quântica trabalha em cima da biofísica, né? Enquanto a medicina convencional trabalha em cima da bioquímica do corpo. E essa informação, por ressonância, vai produzir uma resposta do organismo na célula, né? E assim trabalham todas as terapias quânticas. Okay? Isso é uma forma muito sutil, assim, muito superficial, estou colocando isso para vocês. Ah? Então o que acontece? A terapia de padrões quânticos, né? Faz com que o hidrovitários imita padrões energéticos harmônicos e busca alcançar o máximo de coerência em ondas aplicadas diretamente na água dos caudapés. Com isso, há uma interferência positiva, né, nos processos onde há desarmonia, neutralizando as ondas nocivas e ampliando o equilíbrio vibratório de forma integral. Né? A gente vai mostrar também o campo áurico, como fica, né? Ele faz uma avaliação do campo áurico ali, e é muito bacana a gente comparar esses centros de força dos centros dos chakras, 7 chakras, né, correlacionados a MTC, né, de repente vai aparecer aqui no primeiro chakra, um buraco no campo, onde há deficiência no primeiro centro de força, o que a gente correlaciona com o nosso elemento, as energias de base que nós trabalhamos, né, o rim, o baço. Então, por ali é outra forma de você visualizar o pensamento da medicina ayurvédica em relação ao MTC, para que a gente possa trabalhar também, né, em cima dessa energia de base. Bem, isso é um dos aparelhos, né, do toxiônico, de hidrovitários. Então, normalmente são 30 minutos, né? A coloração da água vai identificar o nível de intoxicação. Sistema linfático, intoxicação articular, fígado, rins, etc. Aí a gente começa a identificar níveis de intoxicação altíssimos nesses pacientes, né? E aí começa, no princípio, o primeiro de detox, depois o de nutrição celular, né? Então, vai desde a alimentação, a suplementação e a própria medicina tradicional chinesa, a farmacopéia chinesa, a dietética, enfim, a nossa base aqui. Então, o que esse aparelho de biorressonância faz? Né? Então, ele emite uma frequências, ele faz o escaneamento primeiro, onde ele vai emitir padrões que já tem no banco de dados dele, né? Qual é a frequência do fígado, qual é a frequência do estômago. Então, ele começa a emitir uma frequência correta, uma onda entra, a onda vai entrar por um fone, um LEDzinho laser, no neocórtex, e vai lá, faz o escaneamento. Se está em harmonia, se o fígado está vibrando na mesma frequência, ok. Ele apresenta ali os níveis de alteração de 1 a 6, onde 6 e 5 possivelmente já tem a instalação de uma patologia no corpo físico, ok? Mas isso depende também dessas ondas, ó. Essas ondas vão dizer, por exemplo, a onda aqui, onde está nessa isolinha de 2 a 3, identifica um processo inflamatório agudo, né?
Quando você tem, por exemplo, 3 e 4, né, onde a tensão do gráfico, os gráficos tornam-se nivelados, nessa linha 3 e 4, você está num processo ainda subagudo. Processos crônicos, você já observa a isolinha 4 e 5. Tá? Essas imagens que estão ali, essas formas geométricas aqui, elas vão identificar a situação de 1 a 6, tá? Onde 2 seria a normalidade, 3 e 4 seria nível energético, ainda não há manifestação. Ele tem condições de fazer uma previsão, inclusive, de uma situação que possa acontecer daqui a 1 ano. E ainda tem uma condição de alterar o cromossomo, alterar a matriz, né, de programação, né? Então, isso é muito interessante, né? Porque às vezes você tem uma história familiar, né? Minha mãe faleceu de câncer de intestino, minha avó faleceu de câncer de intestino, minha bisavó de câncer de intestino, segue uma linhagem, né? Então você tem condições já de fazer uma alteração cromossomial, muito interessante, né? Ali no filamento, é bem interessante. Bem, tumores benignos, né, são caracterizados por uma alta isolinha 4 e 5. Isso é muito interessante. O que já não acontece, né, nos tumores, no processo de malignização. Quando isso acontece, a gente faz um encaminhamento, a gente até omite a informação. Já faz um encaminhamento para a investigação. Porque é complicado, né? Porque ele é tão específico, de exatamente qual é o tipo, aonde está, porque ele roda tridimensionalmente e te mostra exatamente onde está. Então, o que é interessante nessa história é o seguinte. Eu gostei muito dessa frase, né, de Thomas Edison. Ciência sem espiritualidade é loucura. Espiritualidade sem ciência é fanatismo. Achei muito interessante isso, dentro do que a gente está falando aqui, né, para embasar tudo isso. Tem que dar um tempo do micro-organismo responder ao estímulo que foi dado, né, a informação que está sendo dada. Tá? Agora ele está fazendo uma avaliação do tórax, está pegando ali pulmão, indo para o fígado. Tá bem, você tá bem.